E aí, será que só o comunismo pode nos salvar? Será que existe reforma dentro do capitalismo? Será que nós podemos construir um capitalismo mais humano, que a gente consiga ter os nossos direitos básicos garantidos? Vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo e contar um pouco da minha história e o porquê, então, que eu acho que sim, só o comunismo pode nos salvar. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube. Hoje, então, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre economia política, certo? Que eu também pretendo falar bastante nesse canal sobre isso, não apenas sobre psicologia, mas sobre economia política, claro, com o viés de um psicólogo, com o viés de alguém que estuda muito a psicologia histórico-cultural, certo? Bom, primeiramente, antes, eu acho que de falar sobre exatamente por que eu acredito, né, que não existe solução, não existe como buscar uma alternativa dentro do capitalismo, vou contar um pouco da minha história e por como que eu virei comunista, certo? Então, eu, como a maioria das pessoas, sempre fui liberal, né? Nasci liberal e desde que eu me entendi por gente, desde que eu comecei a pensar o mundo e começar a pensar as relações sociais, todos esses pensamentos perpassaram pela ideologia liberal, pois é a ideologia dominante, é a ideologia que a gente é bombardeado aí, seja nos objetos culturais aí, né, nos filmes, nas séries, nos telejornais, no jornalismo, da principal mídia, né, a grande mídia, a maior parte do jornalismo que a gente tenha contato, também, né, com o próprio senso comum, né, o senso comum da sociedade é muito liberal, logo a gente acaba sendo liberal, né, e se a gente não questiona essa ideologia, se a gente só age passivamente ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai acabar sendo liberal e se identificando com os conceitos liberais, porque existe um fato aí sobre a ideologia dominante que ela se naturaliza. A ideologia dominante, ela se coloca como natural, como aquilo que é, independente de ideologia. Esse é um mecanismo fundamental da ideologia dominante se estabelecer e estabelecer como senso comum, certo? Aquele que, se tu vai contra isso, né, se tu começa a pensar diferente, tu já é visto como um negacionista, certo? Como alguém com chapéu de alumínio, como um louco. Então isso é muito fundamental para a ideologia dominante se estabelecer, no senso comum ela se naturalizar, todos os seus preceitos serem considerados como as leis naturais e que não tem como ser diferente. Então eu era lá um liberal, sempre fui um pouco mais identificado com a esquerda, embora eu tinha esse problema com a esquerda estudantil, vamos dizer assim, né? Principalmente quando eu entrei na faculdade, essa esquerda de DCE, certo? Esse pessoal ali que fica muito fazendo essa militância ali muito, muito forte ali durante as eleições de DCE, que hoje eu já não vejo como problema, acho necessário inclusive, né? Mas na época eu via muito maus olhos aquilo, assim, eu me afastava, me sentia afastado daquela esquerda que estava militando na universidade, certo? Então por isso eu me identificava como um liberal de esquerda, mas longe desses radicais, né, desse pessoal aí, do PSOL, né, que agora, eu não sabia na época, né, mas agora eu sei que são muitos trotskistas, né, pelo menos aqui na URGS, os trotskistas são muito fortes. Enfim, nunca me identifiquei muito com essa esquerda. E tava lá, né, seguindo a minha vida de um homem branco relativamente privilegiado, né, economicamente, sou de classe média, sempre fui de classe média, né, minha mãe era funcionária, não era funcionária pública, né, na verdade ela era seletista, mas trabalhava no hospital público, enfermeira. Meu pai também era funcionário público, trabalhava como administrador no hospital público aqui também de Porto Alegre. E, enfim, sempre tive uma vida confortável, né, nunca tive dificuldade, nunca precisei trabalhar. Estudei em colégio particular meu ensino fundamental, mas depois eu fui pro colégio da Brigada Militar, que é um colégio público, mas que precisa fazer prova para entrar, né, não é um colégio comum, público, vamos dizer assim. Eu tinha essa pré-seleção. Mas estudei no colégio público no ensino médio, certo? E aí, quando eu entrei na universidade, eu entrei na faculdade de engenharia. Como eu falei no meu vídeo de apresentação, eu também sou engenheiro químico, minha primeira graduação é engenharia química. E na faculdade de engenharia, então, a gente basicamente tem contato apenas com o senso comum liberal, né? Não se fala quase nada de política. Mas naquela época que eu estava entrando na faculdade, era 2009, o Brasil passava por uma fase de muita prosperidade econômica. Então, e como era o PT que estava no governo, a gente tinha sempre essa impressão naquela época que a esquerda governava bem. Então por isso que eu acredito que me identificava mais como de esquerda desde aquela época.
Enfim, tudo vai, né? A vida segue, né? A gente não questiona nada, enquanto a gente tem privilégios aí, enquanto a política ela não perpassa a nossa vida, porque a gente tem esses privilégios, é muito fácil, né? Manter a ideologia liberal, certo? Porque é muito fácil não se importar com a política, né? Quando a gente, só aqueles que não podem, né, não precisam se importar com a política, são justamente aqueles que têm aí os privilégios sociais, né, tanto de gênero, quanto de raça, quanto de sexualidade. Então, aí durante a faculdade tive uma experiência, acho que muito importante para mim, que foi quando eu fiz um intercâmbio. Né? Naquela época estava rolando o programa Ciência Sem Fronteiras, que foi um programa incrível, né, revolucionário aí na educação superior brasileira. Muitos e muitos colegas meus foram viajar para fora, né, ganharam bolsa, né, e foram estudar fora. E eu tava naquela vibe de viajar para fora, né? Eu não consegui ganhar a bolsa Ciência Sem Fronteiras, porque eu era um aluno bem, assim, vagabundo, né? Eu sempre rodava em uma ou outra cadeira, e um dos critérios do Ciência Sem Fronteiras é que tu não podia ter rodado em nenhuma disciplina nos últimos 2 semestres. E eu não consegui, assim, ganhar a bolsa por causa disso, me inscrever pra bolsa por causa disso. Enfim, apesar de não ter ganhado a bolsa Ciência Sem Fronteiras, eu fui por minha conta ir com a minha namorada na época, minha namorada, pra Austrália. Morar em Sydney, na Austrália. Lá eu estudei inglês, inicialmente, e trabalhei. E aí foi um período, eu acho, transformador para mim, porque eu tive que começar a trabalhar num emprego normal, vamos dizer assim. Eu tive algumas experiências de trabalho antes, mas muito pontuais e muito específicas. Eu trabalhei, por exemplo, com meu pai já vendendo galinha. Meu pai tinha esse hobby de criar galinha, e na Expo Inter, que é uma exposição aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, né, em Esteio, ele ia vender as galinhas dele, então eu já fui vender galinha com ele. E também tinha trabalhado como recenseador do IBGE no censo de 2010. Fiz o concurso lá, passei e trabalhei como recenseador. Mas enfim, trabalhos diferentes, né? Nunca tinha trabalhado ali diretamente com um patrão, né? Sendo um peão, vamos dizer ali, de fábrica, né? Um chão de fábrica. E lá na Austrália eu tive que trabalhar, né? Certamente, sim, meus pais não conseguiam me sustentar daqui do Brasil lá da Austrália, então eu tinha que trabalhar, não tinha opção. E lá, então, eu consegui. Tive experiência com vários trabalhos diferentes, trabalhos bem braçais, assim, né? De garçom, de limpeza, né? De montar estandes de exposição. Eu adorava isso, inclusive, né, de montar os standzinhos, assim, tu tinha o projeto ali, tinha que montar como estava no projeto, tu ficava o dia inteiro lá. O principal trabalho que eu fiz na Austrália foi camareiro. Eu limpei muito quarto de hotel. Em 2 hotéis diferentes eu trabalhei, um de 5 estrelas e depois um de 3 estrelas, bem mais humilde, assim, mas que pagava muito melhor, né? O hotel de 5 estrelas pagava muito mal, era $7,50 por quarto que eu limpava. Às vezes um quarto muito sujo podia demorar quase 1 hora para limpar. Eu ganhava $7. E a diária do quarto de hotel mais barata naquela época, isso foi em 2013, tá, gente? Era $250, o quarto mais barato. Os quartos médios ali eram $400, 400 e pouco, e os quartos mais caros eram quase $1.000. E eu ganhava $7,50 para limpar um quarto. Aí, ali na pele, eu comecei a sentir o conceito de mais-valia, né? Então, essas experiências de trabalho, quando eu estive na Austrália, claro que eu entendo que ainda assim, né, apesar de ser um trabalho braçal, ali, ser um trabalho mal remunerado para os padrões, né, de lá, ainda assim era um trabalho que, comparando com os daqui, tinha certos privilégios, né? Por exemplo, eu ganhava, numa semana de trabalho lá, tranquilamente, assim, $1.000, né? Que dava 4 mil por mês. Isso era o suficiente para sobreviver lá e para guardar dinheiro ainda. Então, aqui, né, um trabalhador de cozinha, por exemplo, um trabalhador de faxina, de camareiro de hotel, não consegue, né, ganhar um dinheiro o suficiente para guardar e para pensar em viajar para outro lugar do mundo, né? Então, mesmo na Austrália tendo esses trabalhos mal remunerados, né, e mais o que a gente chama de subempregos, certo? Eu acho um termo horrível, né, mas é o que se entende, mais ou menos assim. Você tinha uma certa condição ainda de conseguir guardar dinheiro, de conseguir ter uma certa qualidade de vida, né? Então eu entendo que essa minha experiência ainda de trabalho precário lá sequer se compara com a experiência de trabalho precário aqui no Brasil. Mas para alguém, de novo, vindo de onde eu vim, de classe média, que nunca precisou trabalhar na vida, aquilo foi um choque. Então essa minha primeira experiência de trabalho, as minhas primeiras experiências de trabalho, começaram a me trazer esse incômodo de que, cara, alguma coisa muito errada tinha ali. Né? A gente trabalhava e
a gente via ali o lucro que fazia, ou seja, o restaurante, quando eu trabalhava nos restaurantes, ajudava a fechar o caixa no final do dia e dava assim $30 mil de faturamento num dia. E o cara me pagava $100 para trabalhar, sabe? Como eu falei, no quarto de hotel, eu ganhava $7,50 para limpar o quarto de hotel, e a diária do quarto de hotel era $200, $400. Então isso começava a me trazer muitos incômodos, certo? Mas ok, avançando no tempo, né, voltei pro Brasil para terminar a faculdade de engenharia química, terminei. E foi lá em 2020, durante a pandemia, que os meus últimos resquícios de pensamento liberal foram abalados completamente. Por quê? Porque na pandemia, né, gente, aquele clima, de repente, que se instaurou, né, de os bolsonaristas, dessa parte muito mais fanática da extrema-direita no Brasil, começar a ser contra as medidas sanitárias, você começar a ser contra o isolamento, contra o uso de máscara, depois foram contra o uso de compra de vacinas, né, e o uso de vacinas. Aquilo começou a me dar, assim, um ódio. Sabe? Aquilo começou a trazer em mim um ódio de classe. E eu nunca vou me esquecer do dia que, aqui em Porto Alegre, eu tava lá em isolamento completo ainda, isso foi lá em abril, maio de 2020, isolamento completo, todo mundo que morava lá no apartamento onde eu morava, dividia com várias outras pessoas, mas todo mundo isolado, e passou lá perto de onde eu morava não é passeata, né, uma carrociata, né, uma fila de carros protestando contra o lockdown, né, que eles chamavam de lockdown, nunca foi lockdown, né, gente, mas era uma medida de mais isolamento. Eles estavam protestando contra isso, né, e eram aqueles carros todos SUVs, né, grandão, carros caros, fazendo isso, né. Então, ali eu percebi que essa classe proprietária, né, que inclusive dentro daqueles ali, muitos nem eram, né, eram pequenos burgueses, essa classe, ela nos odeia. E ela, naquele momento, estava protestando contra a gente estar isolado e protegendo a nossa vida. Ou seja, eles estavam protestando a favor da gente arriscar a nossa vida, dos trabalhadores morrerem, porque eles não podiam ficar sem o lucro deles. Aquilo ali me deu o último estalo que eu precisava para entender que, olha, não tem como a gente conciliar com esse tipo de gente. A gente precisa tirar essas pessoas do poder, a gente precisa tirar essas pessoas, inclusive, da posição delas de proprietárias dos meios de produção, dos proprietários das empresas, e os trabalhadores tomarem conta disso, porque somos nós que fazemos tudo isso funcionar. O que a pandemia provou, certo? A pandemia provou que sem os trabalhadores nada acontece, porque foi só os trabalhadores reivindicarem o mínimo de segurança para a sua saúde, ficarem em casa, seja então não consumindo ou não trabalhando, e sabemos aqui, claro, que na pandemia, mesmo nos momentos mais graves dela, quem conseguiu ficar em casa não foi o trabalhador mais precarizado. O trabalhador mais precarizado teve que continuar indo trabalhar. Mas mesmo assim tivemos uma diminuição bem grande do número de trabalhadores trabalhando, e inclusive do número então de trabalhadores consumindo. E isso já gerou esse caos, né, esse sentimento ali na classe empresária de que o mundo estava acabando. Ou seja, a pandemia, por dois lados, mostrou que quem faz o mundo são os trabalhadores, e sem os trabalhadores nada acontece, e por outro lado que a classe dominante, a classe empresária, nos odeia, e por ela nós morria tudo. O que claro, nós entendemos uma relação dialética, inclusive de contradição, né, da classe empresária com os trabalhadores, porque a classe empresária precisa dos trabalhadores. Somos nós que fazemos o valor, nós que geramos a riqueza, para eles se apropriarem de parte dessa riqueza na forma de mais valor. Mas mesmo assim eles nos desejam que nós morremos, né? Nós desejam nossa morte, que é uma relação claramente contraditória, sabe? Porque eles, ao mesmo tempo que nos precisam de nós, eles nos desejam que nós nem estivéssemos aqui. Então ali naquele momento, sim, eu comecei a me informar mais, a ler mais, a ver. Eu lembro que na época os vídeos da Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, me ajudaram muito, porque minha última barreira com o socialismo e com o comunismo era a tal da democracia, certo? De entender, assim, que as experiências socialistas são todas ditaduras, e eu não quero ditadura. E depois que eu comecei a entender mais que esse conceito de ditadura, de democracia, ele é um conceito que tem que ser incluído dentro da luta de classes. Então é uma ditadura para quem? E é uma democracia para quem? É uma pergunta fundamental. E comecei a entender, então, que muito do que a gente fica sabendo dessas experiências socialistas reais
é pura propaganda, então muita coisa só não é verdade, ou é exagerada, ou é distorcida. Enfim, comecei a compreender melhor, estudar melhor e saber melhor sobre as experiências socialistas reais, principalmente a experiência de Cuba e da União Soviética e posteriormente da China. E assim, então, comecei cada vez mais a perder, né, esse preconceito com o socialismo e passei, então, a entender que só através do socialismo é que nós temos qualquer chance, certo? Qualquer esperança num futuro melhor. Bom, o primeiro ponto é o marxismo, ao meu ver, ele desvelou uma verdade científica sobre o capitalismo. Certo? Então, para mim, a obra de Marx, ela coloca muito claramente, de forma incontestável e irrefutável, quais são as contradições do capitalismo e por que justamente ele não pode dar certo. Por exemplo, contradição entre trabalho e capital, a principal contradição do capitalismo, onde o capitalista vai querer sempre pagar o mínimo possível para o trabalhador, só que ao mesmo tempo ele depende da massa consumidora do trabalhador. Então ele paga o mínimo possível para o trabalhador, só que o que ele vende depende da renda do trabalhador. O trabalhador, por sua vez, quer cada vez mais ganhar melhor para consumir mais, só que isso faz com que a taxa de lucro do capitalista tenha que diminuir. Então, essa contradição entre o que o capitalista quer e o que o trabalhador quer é a contradição fundamental do capitalismo e não existe como remediar isso dentro do capitalismo, certo? O capitalista nunca vai conseguir pagar para o trabalhador o que ele realmente quer sem mexer na sua taxa de lucro. E a sua taxa de lucro precisa ser sempre maior. Essa é uma outra contradição do capitalismo, que é a sua necessidade de crescimento infinito, mesmo num planeta que tem recursos finitos, e não só pelos recursos finitos do planeta, mas a própria lógica, né? Sempre crescer infinitamente. Bom, chega um momento em que não precisa mais. Se todo mundo tem tudo que é necessário para sobreviver e para viver, e para ter uma vida com dignidade, para ter acesso ao lazer, à cultura, por que a gente vai precisar produzir mais? Então essa é uma outra contradição que o Marx demonstrou no capitalismo. A contradição, né, da produção ser orientada pelo valor de troca e não pelo valor de uso mais. Enfim, muitos detalhes aí que eu quero fazer outros vídeos ainda elaborando mais com detalhes a teoria marxista em si. Mas, para mim, os principais motivos de considerar o socialismo a única resposta é que é uma verdade científica. É uma verdade que não tem como ser refutada que não seja de forma pseudocientífica, que é o que a economia vulgar, né, a economia burguesa de hoje, a economia que a gente chama de neoclássica, né, da teoria marginalista, da teoria, seja monetarista também, do neoliberalismo, é o que essa teoria econômica tenta fazer. Né? Ela acha que refuta o marxismo, mas ela refuta pseudocientificamente. É porque a teoria marxista é uma teoria científica, não tem como ser refutada que não seja também de forma científica, o que até hoje os liberais não conseguem fazer, porque é isso. O marxismo desvelou uma verdade científica acerca do capitalismo. Então é que nem os criacionistas tentando debater com os darwinistas. Eles podem achar 1001 argumentos, podem tentar achar algumas demonstrações pseudocientíficas ali, mas a verdade científica está com a teoria evolucionista do Darwin. Bom, outro motivo que me faz acreditar que apenas no socialismo é a resposta, né, que apenas o socialismo é a solução, é o trabalho, a nossa relação com o trabalho, e aqui eu faço o link com a psicologia histórico-cultural, que eu venho falando muito nos vídeos, que o principal fator de adoecimento da nossa mente, né, da nossa psicologia, o principal fator que nos faz sofrer dentro do capitalismo é o trabalho alienado. É o fato de que o trabalho, ele é constitutivo fundamental da nossa subjetividade. Porque o ser humano, ele se constitui subjetivamente enquanto trabalho. A gente media nossa relação com a realidade primeiramente através do trabalho. Então, quando essa relação ela é apartada da gente, porque quando o trabalho ele se cria essa barreira, certo, entre o que a gente faz e o produto do nosso trabalho, e aí a gente não consegue mais sequer decidir o que a gente faz, decidir o que a gente produz, como a gente produz, então a gente trabalha para uma outra pessoa e essa outra pessoa é que decide o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e a gente não tem mais nenhum controle, seja pelo produto do nosso trabalho ou pela forma de organizar nosso trabalho, que é o trabalho alienado. Isso inevitavelmente nos gera sofrimento mental. E apenas no socialismo isso poderia ser remediado, porque no capitalismo, então, o trabalho alienado é fundamental, ele é determinante para o sistema. O capitalista precisa do trabalho alienado. No socialismo, não. No socialismo, o trabalho pode ser não alienado. Claro que no processo de transição, né? Eu acredito que isso ainda vai existir, o trabalho alienado, mas aos poucos, então, a gente vai conseguindo
cada vez mais ter contato com o produto do nosso trabalho e cada vez mais decidir o que a gente faz, como a gente trabalha, o que a gente produz e como a gente produz. Né? Um ambiente de trabalho mais democrático. Apenas no socialismo a gente pode ter um ambiente de trabalho realmente democrático. No capitalismo a gente, por mais que os liberais gostam de dizer que a gente vive numa democracia, e de fato a gente vive numa democracia liberal, certo? Uma democracia liberal burguesa no Brasil hoje, mas politicamente, né? Ela não é uma democracia nos ambientes de trabalho, por exemplo. No ambiente de trabalho a gente vive uma ditadura completa, né? A gente vai lá, é obrigado a trabalhar, a gente pode ser demitido a qualquer momento se a gente não faz uma coisa que o chefe gosta, que o chefe quer, e a gente não tem controle sobre os rumos da empresa, né? A gente está totalmente ali à mercê dessa relação de exploração com o dono da empresa. Então, o trabalho alienado é algo fundamental aí que o capitalismo precisa e que apenas no socialismo a gente pode se livrar, e que, por isso mesmo, eu acredito que não existe como reformar isso dentro do capitalismo, não existe como a gente mudar isso no capitalismo de forma que seja mais humana. Sim, a gente deve, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer dentro do capitalismo, que a gente deve lutar por isso, é condições melhores de trabalho. Um trabalho mais remunerado, melhor remunerado, né, e com condições melhores de trabalho, claro. Isso vai fazer com que a gente se sinta melhor e que a gente, inclusive, consiga lutar pela revolução. Né? Então a gente precisa ter um trabalho melhor, que a gente tenha mais tempo sobrando, por exemplo, que a gente consiga estudar, que a gente consiga se organizar politicamente e que a gente ganhe melhor também, para não precisar, né, sobreviver ali no limite todos os meses. E para isso a gente conseguir construir, para a gente conseguir construir a nossa revolução. Né? Ninguém vai conseguir construir uma revolução e se organizando politicamente sem ter tempo, né? Sem ter saúde mental e física. E isso só com boas condições de trabalho e com trabalho bem remunerado. Bom, e agora para terminar o vídeo, para falar no último ponto, porque que eu acredito que apenas o socialismo é a solução, acho que é a própria política. Né, gente? Vamos, assim, falar da política e de como aqui no capitalismo, nessas democracias liberais burguesas, a gente não é representado politicamente. Só ver no Brasil, como no Congresso, quais são as maiores bancadas, né? As bancadas da bala, as bancadas do agro, bancada da Bíblia. E, bom, tirando a bancada da Bíblia, que vamos dizer assim, teoricamente representa os interesses evangélicos, que nós sabemos que não é verdade, representa o interesse dos pastores, né, dos donos das igrejas, mas tirando isso que pode-se dizer, pode-se contestar, nenhuma das outras representa a maioria da população, certo? Não é a maioria da população que é dona de terras, não é a maioria da população que está relacionado com o mercado de armas aí, né, com a indústria de armas. Não é a maioria da população que é empresário. Você vai ver mais de 70% dos nossos políticos aí no Congresso Nacional são empresários. Então, claramente, essa política não nos representa. E, obviamente, se ela não nos representa, se não representa nossos interesses, ela não vai funcionar para nós. Então, apenas o socialismo, de verdade, o povo trabalhador pode tomar as rédeas da política, pode, de fato, decidir a sua vida, decidir, sabe, o que vai fazer, como que a cidade vai, o que está precisando da cidade. A gente está precisando de um melhor, de mais hospital, de mais escola, de mais posto de saúde, a gente está precisando de melhor sistema aqui de drenagem pluvial. Aqui em Porto Alegre, o nosso sistema pluvial, ele é extremamente deficitário. A gente vê que com cada chuvinha que dá aqui, as ruas já alagam. Então, poxa, nós porto-alegrenses gostaríamos de ter um melhor sistema pluvial, sabe? E por que a gente não pode decidir por isso? Pelo contrário, o nosso prefeito está pensando em vender a empresa que é responsável por isso, que é o DEMAIA, que, né, vai vender, né, se não me engano, já passou o decreto, ele fez em decreto, sequer foi votado na Assembleia aqui de Porto Alegre, e é isso. Então a gente vai ficar agora à mercê de outra empresa privada que faz um serviço fundamental para nós, que é a coleta de esgoto aqui das águas pluviais, e é isso, a gente passa a não decidir mais nada com relação ao nosso entorno, com relação à nossa realidade social, certo? E eu gostaria de decidir isso, todo mundo gostaria. Então, apenas no socialismo a gente pode ter, de fato, poder político. Só no socialismo a gente pode, tomando o poder político, com a classe trabalhadora organizada, a gente pode decidir os nossos rumos, decidir o que é melhor para nossa vida e melhorar de vida, né, gente? Isso tá muito ruim, tá tudo muito ruim. Sabe, o capitalismo já não nos entrega melhoras de vida faz mais de 20 anos, 30 anos. Então, vamos lá, se tu tá vendo esse vídeo aqui, tu ainda é liberal, tu ainda tá na dúvida, mas será que socialismo não? Mas a ditadura... Gente, vamos acordar, a gente não vive numa democracia, a gente não decide nada na nossa vida, a gente vive à mercê do interesse de pessoas com muito dinheiro. Todo mundo sabe disso, né, gente? Isso é um senso comum. Tem um senso comum de que
quem decide a nossa vida é quem tem grana, que a política, quem compra a política é quem tem grana, sabe? Então a gente não vive numa democracia. Então não tem como, dentro do capitalismo, achar que a gente tem solução, que a gente tem como melhorar e criar um capitalismo que seja democrático. Olha, na década de 90, essa ideia até colava, né? Porque o capitalismo ali tinha o bloco soviético caído, o capitalismo estava se colocando então como a forma dominante, ali, a única forma de democracia. Mas, gente, faz 30 anos que o capitalismo não entrega mais qualidade de vida, melhora de qualidade de vida, melhora na democracia. Não entrega mais. Né? Quem está entregando melhora da qualidade de vida, melhora na intensidade democrática, é a China, que eu acredito que sim, é uma experiência socialista, né? Quero falar sobre a China ainda também em outro vídeo. Mas é isso, eu acho que não tem como solução dentro do capitalismo, a solução precisa ser a classe trabalhadora organizada, tomar o poder para si e começar a construção do socialismo rumo ao comunismo, que é onde não existirá mais classes sociais. No comunismo, então, é quando a gente não vai mais ter um trabalho assalariado, a gente não vai mais precisar trabalhar para outra pessoa, onde nós vamos trabalhar para nós mesmos, onde nós vamos construir a realidade social conjuntamente, trabalhando todos nós, se organizando, sem depender do parasita que é o capitalista, porque é isso que o capitalista é. Ele é apenas um parasita, que a gente não precisa dele. Quem demonstrou isso cientificamente foi o Marx, na sua obra, Marx e Engels, na sua obra, né? E posteriormente o Lenin também, posteriormente o Mao, enfim, todos os desenvolvimentos da teoria marxista, né? A teoria marxista como geral, vamos dizer assim, demonstrou cientificamente que é isso, que não tem como, e que apenas no comunismo a gente vai conseguir ter uma boa vida. E terminando aqui, para pegar o gancho da psicologia, só no comunismo que a gente vai ter uma possibilidade real de saúde mental, certo? Então é isso, gente. É isso que eu queria falar nesse vídeo, porque que comunismo é a nossa única solução. E vamos se organizar coletivamente e vamos acreditar na revolução, porque a ideologia dominante burguesa gosta muito de passar esse senso comum de que a revolução é uma viagem, é uma coisa do passado, que é impossível. Não é impossível, gente. Se fosse impossível, eles não precisariam, até hoje, pagar bilhões de dólares nessa máquina de propaganda imperialista para tentar fazer com que a gente pense que é impossível. Se fosse impossível, eles não precisavam fazer isso. Mas o fato de que eles precisam, ainda hoje, até hoje, insistir nesse ponto, na propaganda e fazer com que a gente acredite que é impossível, só mostra que é possível sim, e que no fundo, ó, tá ali. Tá? Não tá tão distante, não. Tá ali, ó. O que falta é só um empurrãozinho. O que falta é só um pouquinho, porque as pessoas já estão cansadas. As pessoas já viram que não presta, entendeu? O que a gente tem não vai funcionar. Então, ó, tá ali. Jamais acredite que a revolução é impossível. A revolução pode e vai acontecer. Só depende de nós nos organizarmos, porque nós somos a imensa maioria e o poder todo está com a gente. Porque somos nós que trabalhamos, somos nós que construímos a realidade, ok? Valeu, então curte, compartilha aí, se gostou, se inscreve no canal, se não é inscrito, e deixa seu comentário aí, ok? Valeu!